Olá, eu sou o professor Pérez, especialista em gestão da comunicação. Estou aqui para falar com vocês sobre o curso A Magia da Comunicação. Este curso compreende 5 macros eixos. Vamos falar um pouco sobre competência, o chá da competência, vamos falar sobre o poder da comunicação, oratória, dicção e vencendo o medo e a timidez de falar em público. O objetivo geral deste curso é desenvolver lideranças para falar bem e, principalmente, ser entendido e ser um empreendedor de si mesmo. O objetivo específico do curso trata sobre entender sobre o poder da comunicação verbal e não verbal, conhecer técnicas de oratória e a importância da expressão facial e corporal, desenvolver uma boa dicção e vencer o medo e a timidez de falar em público. Eu quero mostrar aqui para vocês o depoimento de uma participante do curso que trata um pouco do marketing do curso, mas também para vocês entenderem o quanto é importante do que vai aparecer nas últimas linhas aqui, que nós vamos abordar logo a seguir um pouco mais. Ela diz assim, abre aspas, muito obrigado, Pérez, pela excelente experiência proposta no curso. Agradeço as técnicas e a oportunidade de identificar medos e anseios e saber que, como muitos, assim como eu, também os têm. Foi um curso tão bom, com atividades tão intensas que eu vou levar para o resto da minha vida. E quero aproveitar para dizer que o grande diferencial foi você, uma pessoa que como muitos disseram, ama o seu trabalho e é muito humana. E para mim, pessoas assim fazem toda a diferença. Grande abraço. Depois falaremos mais um pouco sobre isso. Neste curso, então, nós trabalhamos através de exercícios a emoção, a argumentação, o improviso, a criatividade e a interpretação. Falando um pouco, então, agora sobre o primeiro tema, que é a competência. Por uma pessoa ser competente em qualquer área do seu conhecimento, ela tem que ter 3 qualidades básicas, que é o famoso chá da competência, o CHA: conhecimento, habilidade e atitude. Vejam bem, quando nós procuramos vagas de um emprego, nós entregamos o nosso currículo, nós somos admitidos pelos nossos conhecimentos e pelas nossas habilidades. Porque ali nós dissemos quais os cursos que eu tenho, qual a graduação que eu tenho, quanto tempo eu tenho naquela atividade. Então somos admitidos pelos nossos conhecimentos e nossas habilidades. E somos demitidos pela nossa falta de atitude. Então, a atitude ou imputo como uma das mais importantes, não que as outras duas não sejam. Isso justifica aquele depoimento que eu quis mostrar para vocês. Atitude, gostar do que faz, ter atitudes positivas, passar emoção, passar a vontade de querer que as coisas aconteçam. Então, atitude, se tivermos atitude, nos manteremos no emprego. Se nós não tivermos atitude, será o motivo da nossa demissão. Poder da comunicação. Não basta sermos eficientes. O eficiente é aquele que é comunicativo, ele fala bem. Nós temos que ser eficazes. O eficaz é um verdadeiro comunicador, ou seja, ele fala bem, mas ele também é entendido. Comunicação verbal e não verbal. A verbal ela pode ser oral ou escrita, sabemos disso, e a não verbal nos remete ao comportamento do ser humano, o comportamento, a atitude. Por isso, repito aqui a importância daquele depoimento que eu trago para vocês, que eu trouxe para vocês aqui no início da nossa fala. Agora vamos falar rapidamente sobre oratória. O que é oratória? Existem vários conceitos sobre oratória, mas o que eu acho mais interessante é essa. Oratória é a arte de falar em público e frisando, em tempo real. Ou seja, este curso mostra a preocupação, mostra procurar desenvolver as pessoas para que ela fale bem. E como é em tempo real, o que esse curso aborda? Temos que tirar tudo aquilo que possa atrapalhar o quê? A comunicação.
Se eu estou passando uma comunicação, passando uma mensagem para vocês e alguma coisa sai errada, ou no meu gestual, ou na minha expressão fisionômica, ou alguma coisa que eu diga que não está dentro do contexto, as pessoas prestam atenção naquela falha, digamos assim, e não prestam atenção na mensagem. Então, por ser a arte de falar em público em tempo real, nós temos que eliminar ao máximo, é impossível eliminar 100%, mas ao máximo os erros na hora de estarmos falando em público. Temos que cuidar da voz, a voz tem que acompanhar a mensagem. Se a mensagem é grave, voz, entonação grave. Se é séria, se é com raiva, se é com firmeza. Não podemos, por exemplo, dar uma notícia triste com um semblante alegre, com a voz alegre. Temos que dar ênfase à mensagem principal. Vocês perceberam que quando eu falei é a arte de falar em público em tempo real, eu quis dar uma ênfase na mensagem principal, que é o tempo real. Temos que cuidar do ritmo, a velocidade, a intensidade, e isso tudo é abordado, isso tudo é trabalhado neste curso. O olhar. Um simples olhar pode mudar a percepção do interlocutor. Então temos que cuidar com o nosso olhar. Tem uma música que diz, que eu gosto de trazer aqui, do Adoniran Barbosa, talvez muitos não conheçam, mas que diz assim, ó: de tanto levar flechada do teu olhar mata mais que bala de carabina, que veneno e estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver. Trouxe essa parte da música para mostrar para vocês o quanto é importante, o quanto é necessário nós cuidarmos do olhar. O olhar apaixona, o olhar acarinha, o olhar assusta e o olhar fuzila também. As expressões faciais temos que cuidar porque ela demonstra o sentimento transmitido pelas palavras ou na ausência das palavras. Os gestos são muito importantes, o gesto tem que ser coerente com aquilo que você está dizendo. Temos que ter alguns cuidados com os vícios de linguagem, as redundâncias, as cacofonias, os cacoetes, as expressões repetitivas, as gírias, os palavrões, tudo isso tem que ser cuidado. Lembra que eu comentei lá no início? Tudo isso que atrapalha a mensagem, nós temos que evitar ao máximo. Os jargões, os chavões, os bordões, temos que cuidar para que a gente não repita muito seguido essas atitudes que possa vir a atrapalhar, sempre reprisando a mensagem. Tá, pessoal, então agora vamos abordar um pouquinho sobre dicção. O que é dicção? Dicção é a pronúncia do som das palavras, o modo de articular, de pronunciar as palavras, ou seja, é a nossa fonética. A maior deficiência para uma má dicção é a negligência, porque costumamos muito abortar os R's, os S's finais, vou levar, vou trazer, nós fizemos, o certo é nós fizemos. Os I's intermediário, eu digo que vou tirar férias em janeiro e não em janeiro. Então isso tudo atrapalha a dicção. Ou seja, a negligência. Lá em casa a gente fala de qualquer jeito, não precisa. Tu não precisa fazer esse trabalho. Não precisa. Então, o cuidado que nós temos que ter aqui na frente de uma plateia, ao apresentar um trabalho, a ministrar uma aula, ao ministrarmos uma palestra, nós temos que cuidar com as negligências, que é normal lá no nosso dia a dia. Cuidado com a respiração é muito importante para uma boa dicção. Respirar corretamente. Respiração diafragmática, inspiração nasal e não bucal. Nasal, ela lubrifica, ela umedece as cordas vocais, e a inspiração bucal, ela resseca a nossa laringe, atrapalhando a nossa dicção. Treinar a dicção. Exercícios trava-línguas, você já deve conhecer. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Então, fazer exercício, existe no Google vários exercício de trava-língua, muito importante para melhorar a dicção. Leitura em voz alta, excelente. Exercícios articulatórios, alongamento facial, vibração de lábios e língua, relaxamento da musculatura, aquecimento vocal, é muito importante.
Quem canta em coral sabe, faz aquele aquecimento vocal, ba, 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 ba. Também serve para a nossa oratória, para a nossa boa dicção. Saúde vocal, focamos bastante isso, o que se deve fazer, o que não se deve fazer para que nós tenhamos uma saúde vocal a melhor possível. Agora, para concluirmos então essa pequena amostragem do nosso curso, vamos falar sobre os medos. E na oratória, qual é o medo que normalmente aparece? É o medo de esquecer o que vai se falar, de não agradar o público, de dizer coisas banais. Temos que perceber quais são os sintomas que me apresenta para eu já saber se estou ficando nervoso ou não e procurarmos enfrentar este medo. Tem uma frase que diz que o corajoso não é aquele que não tem medo, o corajoso é aquele que enfrenta seus medos. Então, temos que cuidar também com as nossas crenças limitantes, que muitas vezes alguma crença limitante lá no passado faz com que a gente tenha essa preocupação em falar em público. Uma das dicas que se dá para perder o medo de falar em público, entre tantas outras, nós trabalhamos isso, como enfrentar o medo, só venha falar em público de um assunto que você conheça. Isso já é um meio caminho andado para amenizar ou para até eliminarmos o medo. Ou seja, se eu vou falar em público de um assunto que eu domino, o medo, ele se dissipa. Vamos falar também sobre os maiores medos da humanidade. E digo para vocês, se eu perguntar para 100 pessoas sobre vários medos, o medo de falar em público vai estar normalmente em qualquer pesquisa em primeiro lugar. Deu branco, e agora o que eu faço? Vamos demonstrar durante o curso, através de exercícios, como enfrentar este branco, como lidar com o branco, qual é o jogo de cintura, qual é a técnica que eu uso para enfrentar esse branco, que normalmente acontece, mas existem técnicas, existem jogos de cintura para fazer com que a plateia não perceba isso. Inclusive não perceba que eu estou nervoso. Se em algum momento eu estiver nervoso, o importante é que a plateia não perceba isso. Nós abordamos isso bastante, certo? Então, dominar o assunto é muito importante, ativar o cérebro, respirar fundo, usar um roteiro. Eu sempre digo, um roteiro não pode ser um trilho, mas ele tem que ser uma trilha por onde eu vou me guiar. Certo, pessoal? Então, este e tantos outros assuntos nós abordamos neste curso. Fazemos exercícios onde as pessoas desenvolvem as suas habilidades naquilo que eu falei lá no início, dominar a emoção, ter criatividade, falar no improviso, tratar da argumentação, ter uma boa argumentação. Todos passam por isso, falando em medo, todos passam por isso. Mas nem todos perdem a oportunidade. O medo, ele é prejudicial se eu deixo de aproveitar uma boa oportunidade por causa dele. Eu pergunto para vocês, como é que foi lá a primeira baliza? Como é que foi no primeiro dia de emprego? Primeiro dia de namoro? E hoje, como é que é? Ou seja, outra coisa que eu sempre falo, você só vai dar o segundo passo se você der o primeiro. Para que nós continuemos na nossa caminhada, o que é necessário? Darmos o primeiro passo. Então, venha para o nosso curso e eu tenho certeza que você vai gostar.